Ao pisar na Lua, você se apaixona por ela. Em primeiro lugar, ela é linda. Todos nós olhávamos para ela quando crianças e víamos um rosto na Lua. Olá e muito bem-vindo ao Camarote 21, hoje com uma edição especial e espacial. Há 50 anos era realizada a primeira viagem à Lua. Em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 entrava para a história com um passo e uma frase que rodaram o mundo. One small step for man, one giant leap for mankind. Um sonho e uma conquista que mudaram paradigmas e inspiraram toda uma geração. Do frenesi geopolítico da corrida espacial à atração misteriosa que a Lua exerce sobre o nosso imaginário. O Camarote 21 viaja no universo criativo que se abriu nestes últimos 50 anos. Começa uma expedição cósmica pela história das artes plásticas, do cinema e da música. A pegada mais famosa da história. Imagens gravadas na memória coletiva. A realização de um sonho primordial que intrigou a humanidade através dos séculos. Intrigou e inspirou. Afinal, o que é a arte se não um reflexo da vida, uma reinterpretação da realidade? A exposição Fly Me to the Moon, Leve-me à Lua, reúne cerca de 200 obras de arte sobre este satélite natural fascinante e ainda hoje misterioso. A instalação High Heels, Salto Alto, questiona a falta da presença feminina em viagens espaciais. Já esta instalação é mais poética. A Sonata ao Luar, de Beethoven, foi traduzida em código Morse e transmitida à Lua, que então refletiu apenas parte da informação de volta, dando origem a uma nova composição. Ouvimos a peça que foi enviada à Lua e que apresenta pequenas variações com relação à composição original. Isso porque parte dela foi absorvida por alguma cratera ou se perdeu pelo caminho. O que será que Beethoven pensaria de suas notas perdidas no espaço? Antes da chegada à Lua, o satélite natural era símbolo de mistério para os artistas. Os surrealistas, por exemplo, viam a Lua como tela de projeção para medos e anseios. Entre eles, René Magritte. Anos depois, a Lua se torna motivo de anseios bem diferentes. Quem seria o primeiro a chegar lá? Os americanos ou os soviéticos? Muitos artistas passam a ver a corrida espacial de forma crítica. Já outros se empolgam com as novas tecnologias, como o artista britânico Richard Hamilton. Ele realmente já tinha noção de que a corrida espacial e o pouso na Lua transformariam o nosso cotidiano. Por exemplo, no design, com o conceito de simplicidade, a leveza dos materiais e a miniaturização da tecnologia. E a tão famosa imagem da bandeira fincada na Lua continuou inspirando artistas por muitos anos, como esta obra de Andy Warhol, feita em 1987, pouco antes da morte do artista. Uma missão que deveria ser dedicada a toda a humanidade, o início de uma nova era, uma euforia também vista nos países que acabavam de se libertar do domínio colonial. Em 2014, cada Tia pinta motivos espaciais em selos antigos de países africanos. Já o artista anglo-nigeriano Inka Shonibari cria trajes estampados para os astronautas, um trabalho de múltiplas camadas em torno do tema colonialismo que questiona a falta de representatividade na área. Grande parte da sociedade, as comunidades negra, asiática e feminina não foram para a Lua. Era um perfil muito específico, homens de uma determinada idade. E essa obra trata disso de uma maneira irônica.
Poucos sabem, por exemplo, que a Zâmbia teve um programa espacial próprio no início dos anos 1960. Um projeto condenado ao fracasso por falta de dinheiro, mas que até os dias de hoje faz a pergunta que não quer calar: a quem pertence o espaço? Mas a imagem mais comovente da exposição nem é uma obra de arte. No dia 24 de dezembro de 1968, o astronauta William Anders, da Apollo 8, fez um registro fotográfico da Terra. O planeta azul, tão vibrante e, ao mesmo tempo, vulnerável. Era a época da Guerra do Vietnã. Havia conflitos terríveis, os primeiros problemas ecológicos, o movimento hippie, o desejo de mudança. Vivemos em um planeta e, de alguma forma, temos que nos entender e parar com todos esses conflitos nacionalistas. Mesmo 50 anos depois da chegada à Lua, ainda não foi encontrado outro planeta no qual o ser humano pudesse sobreviver. Parece que o objeto de medos e anseios deixou de ser a Lua e agora é a Terra. A viagem à Lua no cinema. Por trás do pouso histórico, a Apollo 11 exigiu um trabalho gigantesco. Cerca de 400 mil pessoas estiveram envolvidas na missão. Um esforço coletivo que ainda hoje inspira a sétima arte. A própria NASA, na época, divulgou imagens desta, que provavelmente é a maior aventura humana de todos os tempos. I'd like to know what you feel as far as the responsibilities of representing mankind on this trip. That's relatively difficult to answer. O documentário Apollo 11, de Todd Douglas Miller, revive esse momento histórico com imagens inéditas do arquivo da NASA. Você tem que captar os momentos principais. Quais foram os grandes momentos de humanidade? O que realmente me chamou a atenção foi a emoção no rosto das pessoas. Dava para perceber o que elas estavam a ponto de realizar. O documentário perpetua o mito celebrando o programa espacial americano, onde heróis permanecem heróis. Mas o relacionamento entre a Lua e o cinema já tinha começado bem antes disso. Na telona, a chegada à Lua já acontecia no início do século XX. No clássico Viagem à Lua, de Georges Méliès, astrônomos viajam em uma cápsula. A Lua aparece como um lugar místico e cheio de perigos desconhecidos. A história reflete o fascínio pelo céu e um sonho que muitas vezes pode virar pesadelo. Como no filme A Mulher na Lua, de Fritz Lang, uma expedição em busca de ouro que envolve um jogo de intrigas, muita cobiça e um triângulo amoroso. O longa de ficção científica surpreende pela representação precisa do que ainda se tornaria realidade. E a Lua é um tema que nunca sai de moda. First Man, lançado em 2018, conta a história de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Baseado em fatos reais, o longa inclui uma tragédia pessoal do astronauta, a morte de sua filha Karen em decorrência de um tumor no cérebro. Um trauma que o assombra no espaço 7 anos depois. De fato, há registros de Armstrong minutos em silêncio à beira de uma cratera, algo que ele nunca comentou. No filme, ele joga a pulseira de sua filha na cratera. Acho que ele foi um homem marcado pelo fracasso e pela perda. Ele não era do tipo de pessoa que nasce para ser um ícone, não era necessariamente o herói americano. Ele era um ser humano vulnerável que cometia erros. Quando voltou da Lua, Neil Armstrong ficou de quarentena. Não como um herói, e sim como um homem desiludido, destroçado. Nunca mais voltou a ser ele mesmo, algo que aconteceu também com outros astronautas. E na ficção, o terror se instala no filme Apollo 18, uma missão espacial que, na vida real, foi abortada pela NASA em 1970.
No filme, no entanto, os astronautas chegam à Lua. Lá encontram alienígenas e são contaminados por bactérias tóxicas. Abandonados no espaço, eles são as pessoas mais solitárias do universo. No, listen to me, please. A União Soviética também se orgulhava de seu programa espacial. O filme russo Primeira Vez conta a história de Alexei Leonov, que em 1965 se tornou o primeiro homem a caminhar no espaço flutuando fora da cápsula. Quando ele volta de lá, a próxima missão já está planejada. Ele deve ser o primeiro homem a pousar na Lua. Mas a missão falha e os Estados Unidos saem na frente da União Soviética. Mas afinal, o pouso na Lua realmente aconteceu ou foi tudo enganação? Um pretenso documentário francês alega que Stanley Kubrick, diretor de grandes filmes espaciais, teria gravado as famosas cenas lunares num estúdio a mando da CIA, e que a ideia teria sido do presidente Nixon. They became very aware how important the visual spectacle is going to be. At first I didn't take it very seriously, and I was told not to take it very seriously. Then it kept going on and on and on. Then one of the presidential advisors, I don't know, General Alexander Haig or Donald Rumsfeld, said hesitantly, what if we film the first steps on the moon in a studio? Then if we fail, we can always show those pictures to the public. A produção é, na verdade, uma sátira, mas é tão bem feita que convenceu algumas pessoas. Conspirações à parte, a nossa teoria é que a Lua seguirá inspirando os cineastas ainda por muito tempo. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, a gente fala de Queen e David Bowie num bloco dedicado à música Lunar e Lunática. Não saia daí. O Camarote 21 está de volta com um programa especial sobre os 50 anos da primeira viagem à Lua. Há 5 décadas, o que parecia um delírio surrealista se tornava realidade. Um acontecimento histórico que inspira artistas até hoje e este ano foi tema do festival StarMus. Um festival dedicado a aproximar ciência e arte que reúne astronautas, pesquisadores e músicos. 3, 2, 1... Os 50 anos da chegada à Lua comemorados em grande estilo, reunindo em um mesmo evento o premiado compositor e pianista Hans Zimmer, Steve Vai, um dos melhores guitarristas do mundo, e Brian May, guitarrista da banda Queen e doutor em astrofísica. O grande encontro entre artistas, cientistas e astronautas fez parte da 5ª edição do festival StarMus, realizado na Suíça. Todos eles foram meus heróis. Eu nunca poderia imaginar que um dia eu estaria organizando um festival com todos os heróis da minha infância. Na verdade, o festival é uma homenagem minha a todos eles. Garrick Israelian cresceu na Armênia e hoje é professor de astrofísica. Em 2011, fundou o Festival StarMus nas Ilhas Canárias para reunir artistas, astronautas e cientistas. Um evento sempre com grandes nomes na programação, como Stephen Hawking. O principal objetivo do StarMus é inspirar. Decidi criar um festival que inspirasse as pessoas. E uma das maneiras de fazer isso é trazendo grandes nomes da área. Reunir Buzz Aldrin e Brian May em um mesmo palco, por exemplo, para que as pessoas pudessem ver de perto esses heróis da vida real e tratá-los como estrelas. Esta 5ª edição do festival foi realizada pela primeira vez em Zurique, na Suíça. Uma forma de homenagear a pesquisa espacial do país.
Em 1969, na missão Apollo 11, velas solares desenvolvidas pela Universidade de Berna foram usadas para analisar o vento solar. Foi o único experimento não americano envolvido no primeiro pouso na Lua. Isso há exatamente 50 anos. Por isso, a edição de 2019 do festival homenageia a Lua. Ela, que nos anos 60 e 70 foi motivo de competição tecnológica durante a Guerra Fria. Mas, afinal, qual o motivo de tanto encanto? A fascinação pela Lua existe porque a vemos todas as noites. É algo que está sempre lá e te faz sonhar. Olhe para ela. Para começar, ela é linda. Ir à Lua é se apaixonar por ela. É uma estação espacial que parece feita para nós. Acho que a Lua sempre teve um papel importante na história da humanidade, fazendo as pessoas sonharem, escreverem canções e se sentirem parte do universo. Escritores de ficção científica como Júlio Verne sempre aguçaram a imaginação dos astronautas. E o inverso também é válido, já que viagens espaciais inspiram até hoje diversas criações artísticas. E ainda tem astronautas que viraram artistas, como Nicole Scott, que pintou aquarelas no espaço. A água se comporta de maneira um pouco diferente na microgravidade. Eu tinha que molhar o pincel em pequenas esferas de água flutuantes. Fiz uma pintura baseada em uma das imagens provavelmente mais bonitas que já vi. Um pequeno conjunto de ilhas na costa norte da Venezuela, chamada Las Rocas. Eu me lembro de olhar pela janela. Parecia que alguém tinha feito aquela paisagem com um pincel gigante. Eu acho que o nosso planeta é uma obra de arte. E comecei a olhar para a Terra com essa ideia de apreciação artística. Você vê o universo com toda a sua ordem e beleza e se pergunta: como é possível que tudo tenha acontecido por acidente? Tem que haver um designer, e eu o chamo de Deus. Charles Duke também passou a ter outra visão da Terra desde que viajou ao espaço. Ele era piloto da Apollo 16 e, na época, com 36 anos, foi a pessoa mais jovem a pisar na Lua. Ele passou cerca de 20 horas lá, onde tentou saltar o mais alto possível. A brincadeira quase lhe custou a vida. Don't ever do anything in space that you hadn't practiced on Earth. Para mim, a Apollo foi uma aventura e uma missão técnica na qual eu tinha um trabalho a fazer. Eu estava focado naquilo. Não posso dizer que não sentia vontade de voltar. Eu não gostaria de viver na Lua para sempre, mas certamente teria sido ótimo ficar mais umas 2 horas por lá. Porém, a ordem era voltar para casa. E o que o aguardava na Terra não era apenas reconhecimento, mas também ceticismo. Até hoje, há teorias de que o pouso na Lua não teria passado de encenação. A evidência de que pousamos na Lua é inegável. Temos provavelmente uns 300 quilos de rochas lunares que são totalmente diferentes das rochas terrestres. Os russos sabiam que nós fomos à Lua porque estávamos competindo com eles. E eles sempre nos monitoravam. E depois que pousamos, eles nunca alegaram que fosse mentira. Eles sabiam que estivemos na Lua. E nós fizemos isso 9 vezes. Se você for fingir alguma coisa, você faz uma vez só e depois fica quieto. Vale lembrar que as missões da Apollo tinham motivação política. Eram extremamente caras, arriscadas e polêmicas. Mas o sucesso da missão criou heróis modernos, mesmo que alguns apenas os vejam como cowboys americanos do espaço. De qualquer forma, o Festival Starmus é uma homenagem ao trabalho em equipe que alimenta a ciência e a tecnologia. E também a música. No Festival Starmus, Brian Eno recebeu a medalha Stephen Hawking pelo lendário álbum Apollo de 1983. E se isso já não fosse honra suficiente, os pesquisadores até nomearam um asteroide em homenagem ao britânico. A nossa equipe conversou com o músico. Toothpaste flavored tea.
O que o senhor lembra do dia da chegada à Lua em 1969? Eu tinha acabado de terminar o curso de artes e morava em Londres. Era vizinho do meu antigo professor de pintura. Nós estávamos na cozinha assistindo à pequena televisão dele e estava anoitecendo, era lua cheia. Olhamos para a Lua e pensamos, é onde eles estão agora. Essas pessoas estão lá. Foi um momento incrível em que tudo parecia se voltar para este momento no tempo. Claro que eu percebi que esse era um momento histórico muito importante para a humanidade. Embora as missões Apollo fossem militares, tecnológicas e industriais, elas também eram uma obra de arte. Era a ideia de, ei, nós podemos fazer isso, podemos conseguir. E como isso te inspirou como artista? Eu não comecei a fazer música espacial de uma hora para outra, mas eu já vinha trabalhando com música eletrônica, instrumentos eletrônicos, e os tipos de sons que eles produziam eram meio sobrenaturais. Eu me pegava pensando no universo e não na Terra, pensando nas galáxias e no vazio do espaço, por exemplo. Me dei conta que, na verdade, a maior parte do universo está em silêncio. O único lugar em que há algum ruído é na Terra. Você precisa de uma atmosfera para ter ruído. Nós somos o barulho no universo. Até onde sabemos, não há nenhuma outra fonte de ruído. Somos nós, apenas nós. Quando você diz que o espaço é silencioso, como é possível traduzir isso em música? Em geral, quando fazemos um som reverberar por mais tempo, associamos esse som com o espaço. Vários dispositivos já foram criados na história da música para dar o efeito de Space Echo ou Space Chamber. Mas é claro que no espaço não há eco, não há som. Nós é que criamos essa fantasia acerca do espaço. A única coisa que sabemos é que ele é muito grande. Comecei a pensar que compor, fazer música, era uma capacidade humana um tanto incomum. Fazemos música por razões bem misteriosas, e eu acho que uma dessas razões é querer dizer, eu estou aqui. E o enorme passo da humanidade se refletiu também na cultura pop. Um exemplo clássico é a música Space Oddity, de David Bowie, sobre um astronauta que acaba vagando no espaço para sempre. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Uma viagem sem volta. A música foi lançada dias antes do início da missão Apollo 11, mas a BBC se recusou a tocá-la até que os astronautas retornassem à Terra em segurança. E isso que a inspiração de Bowie nem veio da missão Apollo, e sim de um famoso filme de ficção científica. A divulgação da época anunciava o filme como a viagem definitiva. Bowie provavelmente concordaria. Afinal, era uma época de rebeldia. O final dos anos 1960 também foi marcado pelo Festival Woodstock, nos Estados Unidos, um dos símbolos do movimento hippie e da contracultura que marcou a história da música.
Space Oddity alcançou o 5º lugar nas paradas do Reino Unido e, quando foi relançada em 1975, chegou a ficar em 1º lugar. Uma composição que desde então já foi reinterpretada por muitos artistas e foi parar até no espaço. Em 2013, o comandante da Estação Espacial Internacional, Chris Hadfield, cantou uma versão da música no final da missão. Mas mudou um pouco a letra para que Major Tom retornasse à Terra são e salvo. Após as missões Apollo, nunca mais um ser humano foi até a Lua para comprovar a frase de Neil Armstrong: "A Lua é um lugar interessante para se estar." Recomendo. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. Esse foi o Camarote 21 especial em homenagem aos 50 anos da primeira viagem à Lua. Espero que ele tenha sido tão inspirador para vocês quanto ele foi para a gente. Lembrando que quem quiser rever os vídeos é só acessar a nossa playlist no YouTube da DW Brasil. O programa já está online. Camarote 21 volta na semana que vem. Um abraço e até lá!